Vou pegar o texto para vocês e vou avaliar versículo a versículo, tá? No versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte, versículo 1 a 3. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, ele vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo que nenhum escaparão. Amém? Então vamos ver aqui esse versículo. O que eu coloquei sobre esse versículo é que Jesus virá num tempo desconhecido. Paulo está dizendo aqui para a igreja, ó, o que eu já passei para vocês é suficiente. Não é isso que ele botou? O que eu passei para vocês, irmãos, o que se refere a tempos e épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Ou seja, porque o que eu já passei para vocês é suficiente. Esse negócio de tempo, quando ele vai voltar, o que ele... Não se preocupa com isso, não. Então, não se preocupa com isso. Ele virá num tempo desconhecido. Diz o apóstolo Paulo, não tenho muito a acrescentar tempos e épocas. Ou seja, não está definido e nem será do conhecimento de ninguém, tá? Eu estou lendo o estudo aqui, tá? Não será de conhecimento de ninguém. Não precisa se debruçar e ficar gastando tempo, buscando datas e especulando preocupações desnecessárias. Amados, eu já vi estudo que é complicado sobre isso. É muito complicado. É estudos que você vê que traz é muito difícil, é complicado você saber. Você vai pegar o livro de Daniel, saber isso, saber aquilo, e ver depois que Jesus vai vir quando acontecer guerras e rumores de guerra, que é o princípio das dores, aí você fica calculando a data. É uma coisa complicada porque você nunca chega a um denominador comum, como eu já te falei. Muitas pessoas profetizaram e chegou um tempo, Jesus vai voltar tal dia. Eu lembro de uma pastora, viva ainda, que falou que ia voltar em 2007. E um pastor meu ficava até assim, eu acho que eu vou, graças a Deus, eu acho que eu não vou morrer. Eu vou ser arrebatado. Em 2007, Jesus vai voltar. Fizeram umas contas aí, entendeu? Então, é uma coisa que vai... Ele não voltou. É igual o mundo também ficou, na época, de 2000, Nostradamus acabou, viu? Ninguém mais fala de Nostradamus. Não sei se vocês lembram disso, quando falava de Nostradamus. De 2000 chegarás, a 2000 não passarás. E o pessoal ficou aí meio... Quando chegou no ano 2000, teve até o bug do milênio. Eu lembro que eu trabalhava, teve o problema dos computadores, o bug do milênio. O pessoal falava que não ia chegar, depois de 2000 parava, ia acabar. E uma coisa, todo mundo preocupado, o que vai acontecer? Não aconteceu nada. Isso, essas especulações, até mesmo pessoas que estudam Bíblia, estão preocupadas com isso, negócio de datas, de época, de tal, e agora a guerra do Irã. Guerra do Irã é uma coisa que vão mandar um míssil. Né? Alguém chegou para mim e falou isso aqui. Pastor, mas será que isso é verdade, negócio do míssil aí? Sabe o que eu falei, professor? Minha resposta foi o seguinte, sabe esse míssil? Pode trazer mesmo, eu aceito. É para mim ou é para Carmen? Então traz para cá também, eu aceito. Esses mísseis, olha só, sabe de uma coisa? Eu vou dizer o que eu penso, que talvez Deus tenha falado comigo. Eu creio que isso foi tudo combinado. Como assim, pastor? Não, eles falaram, a Irã entrou em contato com os Estados Unidos, entrou em contato com... E eu estou gravando, misericórdia, ó, isso aqui é pensamento meu, hein? Não estou descobrindo nada, não sou investigador de nada. Tem que tomar um cuidado, que de repente vem aí, ó. Já me ameaçaram, já mandaram coisinha para mim já. Então, o que acontece? Você vai e você faz por exemplo, o Irã chegou lá, os Estados Unidos, isso não pode ficar assim, não. O Israel está abusando. Aí entra em contato lá com os Estados Unidos, com os russos. Mas não pode ficar assim, vão dizer, o que o meu povo, o Irã, vai dizer sobre a minha direção, sobre a minha gestão aqui de presidente, de líder, de primeiro-ministro, de ditador.
Então faz o seguinte, você lança alguns mísseis, a gente lá no Israel, a gente já tem aquele armário de defesa, a gente estoura todos eles, vai sair, porque, poxa, o Irã se defendeu, o Irã jogou. E o negócio fica por isso mesmo, acabou por aí, chegou. Aí a pessoa ficou, é mesmo, pastor? Ficou assim, é mesmo, pastor? Aí eu digo, é isso mesmo. Porque não há questão, se voltar hoje, amados, você tem que estar preparado para subir com ele. Você tem que estar revestido do capacete da salvação, como disse aqui Paulo. Você tem que estar preocupado com a armadura de Deus, que você está preparado para servir ao Senhor, para vestir essa camisa do Senhor e para fazer a vontade dele, não fazer a vontade do mundo e nem dos pastores, nem de diretores, nem nada de ninguém, nem de especuladores. Amém? Amém, amados? Amém? Deus quer fazer com que a igreja esteja atenta, não para isso, mas atenta para a palavra dele, que é viva e eficaz. Conversão de vidas. Amém, queridos? Inclusive, eu coloquei aqui uma coisa importante. Eu botei assim, cronos, né? O que é cronos? Cronos no grego. Cronos no grego vem de cronômetro. Eu botei cronômetro, que é uma palavra bem conhecida. O que é cronômetro? Você liga o cronômetro para marcar quanto tempo aí vai. O joguinho lá vai. Bota o reloginho para saber. Cronos é tempo o quê? Cronos eu botei aqui. É cronômetro, hora, minutos, segundos. Ou seja, sucessão de fatos dos acontecimentos. Aqui na Terra. Nós vivemos o cronos, cronológico. Né? E isso é uma coisa que é aqui da Terra. Agora existe o kairos. Quando ele fala tempos e épocas, significa cronos e kairos. Cronos significa o tempo aqui na Terra. O kairos, amados, eu falei na semana passada aqui, se você morrer, você entra no kairos. Como assim, pastor? Jesus Cristo chegou e falou para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é hoje para ali? Que hoje é aquele? Que depois que morre, amado, tudo isso aqui acaba. Evapora da sua mente, some. Como eu falei na semana passada, não pensa que você também vai para o céu e vai viver uma vida só de Senhor Deus, adorando a Deus. Você vai ter uma vida normal mais do que aqui. Mais do que aqui. Não pensa que você vai viver num mundo de fantasia, que não existe nada, que não, você vai ter tudo. Você não vai ter a recordação, como diz lá em Apocalipse 22, das coisas tristes, porque você vai viver um novo tempo. Você vai ser o escolhido, você foi o escolhido de Deus, eu sou o escolhido de Deus. Nós vamos viver. Pastor, eu não vou lembrar da minha esposa, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Jefferson e Flor, oi. Pastor, eu amo minha esposa, amo meu marido. Quando a gente chega lá, eu não vou conhecer mais ele, eu vou ficar longe dele. Eu falei, não, meu irmão, vocês vão conhecer sim. Com certeza, as coisas boas vão ficar. Mas como você tem certeza disso? Eu não tenho certeza não, só sei que a minha mente aqui, ela tem um limite. Agora, eu tenho certeza que até os cientistas disseram que nós temos 10% do que nós usamos da nossa capacidade intelectual. Até os cientistas dizem aqui. Imagina 100%, vai ser muito mais do que isso aqui. O pecado freou a nossa capacidade intelectual. Só que quando Paulo foi ao terceiro céu, está em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo foi e viu coisas indizíveis, inefáveis, coisas que não dá a conhecer o homem, vai ser loucura. Como isso? Porque não dá para interpretar, porque a mente vai estar muito mais evoluída do que a mente que estamos aqui. Sem pecado, nós vamos ser muito mais do que aquilo. Deus está aqui fazendo uma seleção, uma separação de vidas para que vai viver com Ele. Deus fez nós, o homem, a imagem e semelhança dele. Então nós temos o direito de dizer, eu aceito, eu não aceito. Eu quero, eu não quero. Então coisas que estão claras dentro da Bíblia. É o livre-arbítrio. Nós cremos nisso.
Então, quando você escolheu, quando você tem um sentimento, tem gente que diz assim, aquele cara tem má índole. Tem gente que, a piada que eu vou repetir de novo, que eu gosto muito, né? Aquela piada que o político vai para o céu, falou que era político, mas eu vou chamar de não é político. Um homem vai para o céu, chega lá, conhece o céu e fala que o céu é maravilhoso. Eu quero ficar no céu, o céu é maravilhoso, é muito bom. Não, peraí, você conheceu o céu, gostou do céu, mas você vai conhecer o inferno também. Vai lá, no dia seguinte vai para o inferno. Conhece o inferno, chega no inferno, está o quê? Está um homem lá bonito na porta, inferno. Aí ele entra no inferno e vê lá dentro do inferno um monte de conhecido, colega dele bebendo, mulher, farra, bagunça, aquilo tudo que ele vivia aqui na terra. Ele vai chegar lá, vai ficar lá assim, puxa, vai curtir o dia, aí depois volta para o céu. Amanhã você escolhe, quer céu ou quer inferno. Ele chega, Deus, fala com o anjo do Senhor fala para Deus, para não ficar chateado comigo não, que o céu é maravilhoso, é adoração, é paz, é alegria, é uma coisa que indizível, inefável, é maravilhoso. Mas a minha vida é lá embaixo, cara. O inferno é minha vida, meus amigos estão lá, é farra, bagunça, bebedeira, aquilo tudo ali, aquilo que eu gosto, aquela vida ali que é a minha, aquilo ali que eu quero viver. Aí não, Deus não vai ficar chateado não, pode ir. Aí chega lá no inferno no dia seguinte, o porteiro que estava lá já não tem porteiro, já está lá, de repente, quando ele chega lá, vai. Ué, mas cadê o porteiro? Não tem porteiro não, isso aí foi ontem. Chegou lá, entrou, todo mundo gritando, chorando, está queimando, sai daqui, me tira daqui. Blá, blá. Aí quando entra no inferno, vê que a coisa é real, me tira daqui não. Mas ontem não estava assim, ó. Ontem foi campanha política para ganhar você para cá. A terra é assim, os prazeres da terra, as alegrias, muitas coisas aqui, euforia, o calendário terreno, é carnaval, final de ano é praia, fogos, tudo de atração física, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, desejo da carne, desejo dos olhos, para você achar que isso aqui é o final, isso aqui é a única, é os epicureus, os estoicos. É isso que acontece, a pessoa fica atraída pelas coisas maravilhosas dessa terra. E aqui é o mundo, aqui acabou, morreu, acabou, quero aproveitar ao máximo, quero fazer de tudo. Não estou dizendo que você não deve se divertir, se distrair, passear, curtir, mas, amados, o mais importante é ter Jesus no coração. O mais importante é você valorizar o que Deus deu para você. O mais importante é você divulgar isso que você recebeu dentro de você. Divulgar para que outras pessoas não vão para o inferno. Porque eu creio que vai ter alguma cobrança. Eu creio. Quando eu fui lá no sítio lá da irmã da Fátima, eu até falei minha esposa, Ana, quando eu estava voltando, sabe que eu acho que tem pessoas que Deus chama para a gente e fala assim, como isso aqui é responsabilidade sua, de você salvar essa família. Eu senti isso lá no sítio. Eu estava lá, eu falei, eu quero orar por você. Eu senti uma vontade, como se Deus me deu uma unção especial para libertar, para curar. Eu acho que tem pessoas que a gente tem que salvar. Eu tenho que buscar essas vidas para Jesus, não somente da minha família. Como eu preguei aqui no dia do Bom Samaritano, o que aconteceu no dia do Bom Samaritano? Tinha um homem que foi assaltado, caído no chão, machucado, ferido. Aí passa o sacerdote, olha para ele, levanta a cabeça, finge que não vê. Aí passa o levita, olha. Meu irmão, não importa se é sacerdote, se é levita, quem for. Cada um vai responder por si. O que aconteceu? Passou o bom samaritano, o samaritano. Bom samaritano é o título ali, né? O samaritano que era? Era o povo misto de Israel. O povo que veio descendente de judeu, não, que veio descendente de judeu, de assírios, povo misturado, que era considerado um povo rejeitado por Israel, porque se misturou com outra raça. Passou o samaritano, isso é
parábola de Jesus. Olhou, foi lá e carregava no seu alforje, né, na sua bolsinha, na sua mochilinha, vinho e azeite. Passou óleo no garoto, deu vinho para ele, e eu até expliquei, quem é crente tem que andar com o vinho e com o azeite no seu alforje. Por que o vinho? O vinho representa o sangue de Jesus. É aquilo que me purifica de todo pecado. E o que significa o azeite? É a unção de Deus, para que eu possa saber e entender que em Atos dos Apóstolos foi derramado o azeite, derramado o Espírito Santo, para que eu possa andar com o meu alforje cheio, como as 5 virgens prudentes, que no dia que Jesus voltar, eu tenho azeite dentro de mim, suficiente para esperar o noivo, para não me desviar do caminho do Senhor. Azeite para eu chamar aqueles que estão perdidos para vir para Jesus. Então a minha vida tem que estar voltada para isso. É isso que acontece. E o bom samaritano foi lá, cuidou do menino, cuidou do rapaz, levou para a estrebaria. Eu falei, o que é isso? Discipulado. Cuidar da pessoa. Hoje eu tive na casa do nosso irmão, a nossa irmã Graziela, e do marido que é alcoólatra. Ela falou para mim, é alcoólatra. Eu tive sexta-feira na casa deles. Sexta-feira passei, essa agora não, a outra. Fui lá orar, pedi muito a Deus para me dar muita revelação, muita direção. O que aconteceu? Eu orei com ele, vi muito ali, ele ficou muito feliz, tá? A coisa foi impactante. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de uma pessoa. Pastor, não é só a gente, não, o pastor também tem que cuidar. Quando eu sinto o chamado, eu vou lá. Resultado, na segunda-feira, o homem fugiu, ele estava dentro de casa, ele não pode sair, não podia beber, está alcoólatra. Mas levou um tombo, eu estou até com a fotografia dele aqui. Bateu com a cabeça no chão, caiu no chão para comprar 2 bujudinhas de cachaça. Sangrou tudo, eu falei, meu Deus, eu oro, vou fazer que nem o mundo, quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Chegou, a irmã teve que levar para o hospital, levou ele no hospital do Culubandê, Alberto Torres. Ele ficou internado. Está internado. Está internado sem tomar álcool. Já está desde segunda-feira. Eu quero que vocês orem. E eu senti no meu coração, falei com está aqui gravado, falei com a esposa. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Fui lá na tua casa orar. Fiquei até chateado de ter acontecido isso. Mas os caminhos de Deus não são os nossos. Talvez Deus permite que ele caia, quebra a cabeça, vá para o hospital. Porque lá ele vai ficar num CTI e não vai receber álcool. Está tendo alucinações por causa da abstinência. Oi? Manuel, né? Ela foi casada com um alcoólatra que fez transplante de fígado. Voltou a beber. Vou te levar lá mesmo. Você está sendo chamada para ajudar. Você teve tantos anos ao lado do seu marido para poder. Então não estou nem lembrei disso que eu falei aqui. Eu senti de Deus, que eu não sou, apesar de ser químico, eu não tenho também conhecimento profundo sobre essas coisas. Mas eu sei que a abstinência tem essas coisas, igual a abstinência de droga. A abstinência de droga, quando eu carreguei uma pessoa daqui, levei para um centro de recuperação das drogas, ele tinha que ter glicose no corpo. Quando ele ficava abstêmio, ele ficava nervoso. Eu metia chocolate dentro dele, porque ele tinha que estar glicosado.
Então, tinha chocolate, ele ficava calmo. É interessante, são coisas que o organismo reage de acordo com aquilo que você come. Ele não está querendo. Já tentaram levar, fazer tratamento. Mas o Alberto Torres deve estar dando tratamento. Ele está sabendo, eles estão sabendo que é o abstêmio, tanto que o médico, eu botei lá, ela me respondeu isso. Mas lá também tem. O Alberto Torres é um bom hospital, hein? O Alberto Torres é um bom hospital. Inclusive, ela botou aqui para mim, já que está no testemunho, ela botou aqui para mim assim, ó. Ela quer que ore, irmãos. Ela botou assim: sim, o médico falou que isso é resumo da abstinência. Então, ou seja, o médico está sabendo de tudo. E está sabendo com certeza que se eu sei pouco, que eu sei, ele dá fazer. Eu quero que vocês orem. Porque eu falei para ela também, uma parte Deus faz. Ou seja, só um minutinho, pessoal. Presta atenção. Uma parte Deus faz, que é deixar ele cair no chão, que eu fiquei assustado. Permitir certas coisas. Que a pessoa vá ao fundo do poço. Para quê? Para que tenha um momento de reflexão. Está abstêmio? Agora tratamento. Mas ele também vai ter que tomar posição, querer. Porque com o Manuel, que nós oramos também, Deus abriu uma porta, deu um fígado novo para ele. Mas quando eu falava de Jesus, eu parava na rua para falar com ele. Falava com ele. Visitei até a casa dela, fui. Mas o homem não tomou. Infelizmente, a Cristina sabe disso. A luta que ela teve, mais do que eu, ela sabe. Entendeu? Então, a vida aqui na Terra é uma vida de escolha. Eu lembro disso. E só veio a se batizar depois que ele veio falecer. Infelizmente, mas que Deus te abençoe. Peço muito pelo Araújo, seu pai. Conheço muita gente aqui, mas já falei de Jesus para muita gente aqui. A vida é uma escolha que você faz. E outra coisa, eu quero chegar até aqui um ponto aqui, que eu desse estudo, não vou terminar esse estudo aqui hoje. Cadê o estudo, meu Deus? Está aqui. Não. Por incrível que pareça, não. Está sofrendo outras consequências aí, paralelas aí a isso. Vamos lá, pessoal. E, inclusive o fígado, elas fizeram um exame, ela mandou aqui escrito para mim, mandou ter conversado comigo. Mas não está, não. Como eu falei, né? Eu quero voltar de novo à preocupação que a gente tem que ter com o semelhante. A vida que Deus dá agora. Quem é o teu próximo? O próximo, eu falei, o bom samaritano ali disse. Porque a pergunta, aquele texto que eu preguei aqui, foi que um estudo, um intérprete da lei perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Aí que saiu, Jesus soltou a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Ah, minha família? Não, o teu próximo é aquele que está próximo de você. O meu próximo agora são vocês. Meu próximo. Quando eu ia num centro de recuperação, o meu próximo eram eles. E o que Deus me fazia, como fez também lá no monte, quando nós fomos no monte sexta-feira, tá? Não sei se vocês ouviram aí a oração que nós estávamos lá em cima. Eu estava lá em cima. O próximo, Carmen também estava. Está bonita, Carmen. O próximo é aquilo que a gente está próximo. Quando eu subi naquele monte, eu senti, há muito tempo que eu não subo um monte. Não é monte, não faz transformação de ninguém, não. Quem faz transformação na sua vida é você. Não é monte. Mas monte é um lugar bom, que você vai ser impactado. E eu sou impactado. Eu nem sabia a minha reação lá. Deus me tomou como um labareda de fogo lá e eu fiquei transformado. E eu orei, Deus usou muito, foi muito bom. Foi bênção. Eu falei para a igreja aí. Foram 7 pessoas, mas Deus me revelou. 7 significa um número muito especial. Eu estava orando por vocês, orando pela igreja, estavam lá, Deus fazendo coisas tremendas. E fui o primeiro a subir, fui o primeiro a chegar lá em cima, com esse corpito aqui, ó. Primeiro a subir, ó.
fui o primeiro a chegar lá em cima. Porque Deus me deu a disposição para pregar o evangelho para o meu próximo, para vocês se levantarem, para vocês não caírem. Não pensa que eu não tenho luta também não, que pensa em desistir várias vezes. E ainda mais quando eu olho uma pessoa fazendo, dá vontade de desistir. Ou então uma pessoa que vem me trair, uma pessoa que vem me deixar na mão, uma pessoa que está pensando só em coisas de si própria, egoísta. Isso me deixa triste. E eu tenho que ser duro, severo. A pessoa tem que estar na escola dominical. Por mais que seja conhecedor de Bíblia, por mais que seja pregador, tem que estar aqui na escola para estudar. Tem que estar no discipulado para aprender. Porque eu vou ensinar, não o que eu sei, mas o que a Bíblia me ensinou, e para você ser salvo e ser liberto, para você ser curado, para você estar com Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus? Amém, queridos. O que você quer dizer com isso? Medo é uma coisa, todo mundo tem medo. O medo, eu não sei, é provocado por alguma coisa que você teve no passado. Alguma coisa que você sofreu. Alguma coisa que na tua mente retrata isso. Medo todo mundo tem. Medo, eu tenho medo de chegar ali e de repente tiver um assalto ali, eu vou estar com medo. Agora, medo do passado significa alguma coisa raiz. Não, mas se você tem, é porque a mente sua produziu o medo de entrar aqui e acontecer alguma coisa, de se endemoniar. Tem gente que não entra na igreja e fala assim, não era por mim, não. Já falaram, não bota a mão na minha cabeça, não. Glória a Deus, mas por que você ficou assim? Algum motivo, alguma coisa do passado faz ficar assim. Não é só você, não. Qualquer um. Se eu tenho medo de altura, se eu vou subir numa altura, eu vou ficar com medo. Tem gente que vai chegar e vai ir para cá, besteira, para outro não vai ter medo. Mas por quê? Porque vai ver quando era criança, na barriga levou um tombo. E aí a barriga ficou dentro da criança. Você não sabe, o nosso passado, ele faz com que nós refletimos isso no nosso futuro. Então, medo é uma coisa que é boa, medo é bom. Medo é bom. Vou repetir, só para escutar, medo é bom. Medo significa uma reação do seu organismo sobre uma situação, uma precaução. O exagerado medo, o exagerado, o desespero é outra coisa. Aí é uma coisa que tem um foco de doença, de alguma coisa assim. Deixa eu continuar aqui para pegar o ritmo. Não, foi bom a tua pergunta. Foi boa, é boa a pergunta. Estou falando que foi ruim, não, foi boa. Eu estou explicando pelo que a Bíblia me fala aqui sobre isso. Continuando, Mário, o que eu estava falando, não quero perder essa... Não precisa debruçar, gastando cronos. Aí eu botei um texto aqui, a crítica dos vídeos, botei Atos 1, de 7 a 8. Né? Não precisa nem abrir, que está escrito aqui. Ó. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Quando fala em Atos 1, 7, 8, depois da ressurreição, a ênfase, o foco de Jesus é o testemunho. Amém? Está vendo aí? É o testemunho. E não em decifrar datas com mapas e calculadoras na mão. Quando que isso, o que está falando isso aqui em primeiro Atos? Agora eu estou falando aqui, né? Quando que Jesus falou isso? Você lembra quando Jesus falou isso? Foi quando Jesus estava subindo, Atos 1, Jesus, antes de subir para o céu, ele falou isso para Lucas e deixou isso escrito. Vocês estão me perguntando quando é que vai se restaurar Israel? Quando vai ser a restauração de Israel? Ou seja, quando vai ser que Jesus vai voltar, que vai acontecer tudo aquilo? Vai acontecer? Vocês estão perguntando, isso aí cabe a Deus. Não se preocupa com isso não. Aí ele vai com o versículo 8. Descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E isso vai dar poder a vocês
para serem minhas testemunhas. Existem duas palavras no grego que traz isso aí, Adeus. Uma palavra se chama escatologia, escatos, estudo dos finais dos tempos. E a outra é martiria, ou martíria. No grego, significa testemunho. Quando a gente fala de testemunho, testemunho significa mártires. Mártir, sabe o que significa esse testemunho? Esse testemunho significa que você daria a tua vida para servir a Jesus. Por isso que nós somos mártires. Por isso que nós somos condenados a ser perseguidos. Por isso é que nós temos, então deve-se dar mais valor ao testemunho da vida que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo, do que ficar preocupando com datas e épocas que Jesus vai voltar. Amém? Estou me entendendo? Perguntar, pode perguntar. Muito mais importante é eu saber que Jesus vai voltar. Muito mais importante de saber isso do que de estar dentro desse testemunho, isso que você recebeu de Deus. Isso é o maior presente. Lucas capítulo 11, versículo 9, fala o quê? Se o pai da terra, que não é bom, se você pedir um peixe, ele não vai te dar um escorpião. Se pedir um pão, ele não vai te dar uma cobra. E o pai do céu, que é muito melhor, vai te dar o quê? O Espírito Santo de Deus. Quem falou isso foi Jesus. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, 10, 11. Então, amados, nós não damos valor àquilo que Deus nos deu, que é o maior presente, que é o Espírito Santo, que é o testemunho de Cristo, que é o selo do Espírito Santo, para no dia do arrebatamento, eu vou estar com Ele. Não, a gente está preocupado com as coisas terrenas, nós estamos preocupados com tantas outras coisas. Essa é a coisa pior que tem, amado. Nós nos desviamos do caminho do Senhor. Eu não estou dizendo, amado, que você vai andar com a Bíblia do braço o tempo todo, que você vai estar na igreja de manhã, de tarde, de noite. Não estou falando não, porque você é a igreja onde você coloca a planta nos seus pés. Isso que é fundamental, amados. A gente entender e viver isso. Tiago fala 1,19, tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. E fala também em que adianta você ouvir a palavra de Deus e não praticar ela? É como um homem que olha o retrato no espelho. Eu fui lá, fiz minha barbinha hoje, cortei lá a barba, tentei acertar, mas não consigo acertar direito. Daqui a pouco eu esqueço, não sei como é que está a minha cara aqui. Eu não lembro. É aquele que prega, que vê hoje o evangelho só para pregar, para aparecer, para fazer, mas não quer nada com o evangelho, não quer praticar a ajuda do próximo, não quer fazer a coisa que deve ser feita. Escrever num caderninho, tem que orar para essa pessoa, tem que buscar essa pessoa, tem que retirar essa pessoa do tremedal de lama, eu tenho que salvar uma vida. Amados, teu marido, tua esposa, teu filho, vai para o inferno, se não for salvo, não for. Ah, pastor, não é bem assim não. Então me explica como é na palavra que eu estou aqui pronto para ouvir. Eu quero salvar. Agora, não é por força nem por violência. É por estudo, é por oração, é por capacitação de você estudar, de entender. Paulo dá receita para marido e mulher. Seja testemunho no lar. Não fale palavrão, não se irrite, não faça isso. E, lógico, mas saiba buscar a Deus para poder converter seu marido, seu filho, sua avó, sua tia, quem for. É uma luta, mas também temos que converter outras pessoas. Quando eu falei na semana passada, repito, esse testemunho para mim de Ana, em 1 Samuel, para mim é fundamental. Ana fala tranquilamente lá. Tinha 5 filhos a Penina, Ana não tinha filhos. Ana estava preocupada em ter filha. Estava preocupada e queria ter um filho, por quê? Porque a Penina ficava irritando ela dia e noite. Eu estava lá, eu vi isso. Como isso? Eu estava lá, eu fui lá. Quando ia tomar café com Ana e Penina lá na casa deles, lá, estava lá tomando café, aí a Penina chegava, pegava o pão, falava assim, não, dá esse pão aqui que eu vou dar para os meus 5 filhos. Você não tem filho não, hein? Cortar. Irritava ela, perturbava ela. Estava lá, pastor. Eu estava em espírito. Quando eu leio a palavra, eu vou lá.
Irritava ela todo dia, imagina todo dia sendo irritada. Eu quero um filho, Deus. E ela falava assim, você é amaldiçoada por Deus, Deus não te deu filho, nem vai te dar. Imagina que a mulher dessa vivia. Aí o marido chegava, não, eu não sou, eu te amo, eu faço sacrifício ao Senhor por você, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou melhor que 10 filhos. E eu falei, ela ia, chorava de novo os pés do Senhor. Quando ela falou assim, se tu me deres um filho, eu te darei por resto da minha vida. Aí ela não queria filho para ela. Ela queria dar o filho para Deus. Queira dar filhos para Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, vai me dar carro zero, casa, comida, tudo? Não. Vai te dar o que você precisa receber. Que você não vai gastar. Ele não dá 10 talentos para aquele que merece 1 talento. Conhece a parábola dos talentos? Conhece a parábola dos talentos? Que aquele que dá 10 talentos, ele chega lá, ó, toma 10 talentos para você, 5 para você e 1 para você. O que deu 10, trabalhou e recuperou e ganhou mais 10 talentos. O que tinha 5, trabalhou e devolveu mais 5. E o que tinha 1, guardou. Botou no cofre. Botou no cofre e ficou lá guardado. Quando voltou o Senhor, vem cá, cadê os 10 que eu te dei? Meu Senhor, teus 10 estão aqui, os outros 10 estão aqui. Recuperei-te, dobrei o seu servo bom e fiel. Você me deu 5, toma aqui, meu Senhor, você me deu 5, toma mais 5. Servo bom e fiel. E você que eu te dei 1? Te dei 1, cadê? Guardei que eu fiquei com medo, quando o Senhor voltasse eu podia ter perdido. Servo mau, negligente, infiel. O que está guardando? Pega o seu talento e dá para aquele que tem 10, porque aquele que administra 10 pode administrar 11. Não dá porque dá 5, não, dá porque está em 10. Deus faz assim, amados. É da forma que Deus trabalha. Nós temos que entender isso. Nós temos que buscar isso. Deus quer fazer com que nós possamos produzir. Deus te deu talento, sim. E não te deu 1, não. Ele sabe, é você que vai fazer buscar. Ele não falou assim, você que tem 1 talento, por que você não botou no banco? Ia render juros, pelo menos. Que isso? Jesus falou isso, falou, tá lá, lê a Bíblia para você. É coisa maravilhosa, amados. Deus é verdadeiro, é fiel, é Senhor, e quer que você viva a vida fazendo e produzindo para Ele. Ele quer que dê para Ele. Tudo que você faça, faça para o Senhor. Quando Ana pegou o filho, toma para o Senhor, pronto. Agora você vai ter 5 filhos. Deu mais 5 filhos para Ana. Porque quando Ana voltou e devolveu o filho para Deus, lá no sacerdócio era assim. Toma, o filho não é mais teu, agora o filho é do sacerdócio. Foi lá para o templo, ficou lá no templo. Ela só levava roupinha para ele lá. Mas ele já não era mais dela, filho de Deus. Separado para Deus, levita, trabalhando na casa do Senhor. Se tornou o último profeta de Juízes, ou seja, o último profeta da época de Juízes, né, na Bíblia. O último profeta, o último juiz da Bíblia foi Samuel. E o que acontece? Perdeu o filho, voltou para casa sem filho. Mas aí, amados, a Penina, quando ia tomar café, eu fui lá depois. Tomando café, Penina, quer dar pão para os seus filhos? Toma, eu não preciso comer não. Eu sou agraciada por Deus. Eu não preciso mais ter filhos. Eu não estou preocupado com isso. Porque o filho que me deu, eu dei para o Senhor. Mudou a vida dela, mulher. Ela não tinha filho, continuava tomando café da manhã lá, sem os filhos dela lá, tudo indo lá, separado. Mas já toma aqui o pãozinho para você. Que Deus abençoe seus filhos. Orava com os filhos dela, tudinho direitinho. Está outra pessoa. Deus quebrou a maldição, quebrou a barreira, tirou a fertilidade. Deus quer tirar a fertilidade, ou seja, a infertilidade da igreja. Deus quer tirar a infertilidade da igreja. Você que se coloca com esse teu talento guardado, meu Deus do céu, vamos trabalhar para o Senhor, vamos fazer a obra de Deus, vamos ganhar a vida para Jesus.
Deus quer filhos. Dá-me filhos. Não tem aquela música da Fernanda? Dá-me filhos, se não morro. Dá-me filhos, se não morro. Eu quero filhos para Deus. Não estou preocupado com outras coisas. Quando eu me preocupo com outras coisas, eu esqueço de Deus. Quando eu me preocupo com Deus, Deus se preocupa comigo. Deus guarda a minha vida. Eu falei galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, amados. Às vezes nós ficamos com uma mente bloqueada, com um monte de problema, por causa que a gente esquece disso. Ana estava bloqueada querendo ter filho. Mas quando ela desbloqueou a mente dela, ela foi lá e conseguiu fazer a coisa certa. Entregou o filho para Deus. Aí, amados, as coisas, os problemas dela, as coisas dela começou a fugir. Minha filha Penina, quero orar por você também, Penina. Quero orar até por senhor, meu marido, Eucana. Vem cá que eu vou orar para o senhor, vou impor as mãos sobre você. Mas ela estava sem filho. O filho estava na... Um dia ela vai lá, o sacerdote Eli, meu irmão, o sacerdote Eli, aquele pior sacerdote que tinha lá dentro da linhagem do sacerdócio, lá que acabou, foi condenado, foi todo errado. Tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. Minha filha, que Deus te dê filhos, mais filhos. Não lia só Samuel, não. Recebeu 5. Ela ficou debaixo de obediência, ela fez tudo certo. Amado, você não sabe o que é filho para Deus. Quero ganhar filhos para Deus. Quando eu vi o seu Joaquim, eu ganhei o seu Joaquim para Deus. Está lá, ó, está com o Senhor. Ah, pastor, mas ele não fez nada disso. Ele falou, não deu tempo. Ah, pastor, então vou esperar perto da morte. Ah, então você espera perto da morte, que aí você vai ver se você vai morrer primeiro ou se você vai para o inferno. É isso, amados. Eu falo aqui, eu sou um mensageiro do Senhor. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu estou pregando aqui, é para mim. E a vida não é fácil, a vida é luta. Né? Ficar casado 37 anos com a mesma mulher, com esse monte de mulher na rua, com um monte de coisa, querendo trair, botando retrato, botando fotografia. O mundo espiritual do inferno, querendo fazer você, puxar você para um lado, puxar você para o outro. Para a mulher que fica aturando o marido também todo dia naquela casa, chega todo dia reclamando, cadê minha comida? Não falou de você não, tá? Anos de casado. Aí, barrou você, Marilena, 64 anos, ó. Vamos conhecer, vai evangelizar lá, vai lá evangelizar. Você, mãe, vai visitar essa casa aí, vai ganhar o Araújo para Jesus. Ah, já é de Jesus, não sei não. Alice é de Jesus. Mas tem que vir à igreja também. Você trazia ela. Traz no colo, traz de cadeira de roda, mas traz. Pastor, você está brabo hoje. Não estou não, meu irmão. Estou vendo. Eu quero fazer a minha missão. Fui chamado para isso. Está gravado. Quem quiser ouvir, eu vou botar em tudo quanto é lugar que eu boto aí para poder o pessoal ouvir. Você também que está aí atrás, aí que estava em São Paulo também, aquelazinha lá que está lá atrás. Olha lá. Germana. É. Deus te abençoe, minha irmã. Quero teu marido para Jesus também. O marido tem que vir para Jesus, tem que parar de qualquer coisa dessas picuinhas. Deus está permitindo que você viaje para um lado, sofra tudo isso, tem algum propósito. Quem é que está aí fora? Vai olhando também? Vai você também. Botaram a carinha ali, não sei quem foi. É isso aí, Antônio. Tem que ser assim. 10h15. Opa, tem mais coisa ainda, tem muito mais para estudar aqui. Quando eu falo assim, o Espírito Santo me usa, eu não tenho freio. Tem uma coisa importante aqui, amado. No versículo 2, eu falei de escatologia e mártires, né? Foi isso que eu falei, martiria. Agora, no versículo 2, vocês observam... Oi? Se falar junto comigo, me perturba. No versículo 2, vocês observam que Paulo não está dando precisão
de datas, mas a forma da qual Jesus irá voltar com acuracidade. Que palavra difícil, hein, pastor? Acuracidade, acuração, acuridade, né? Acuracidade e detalhamento, ou seja, ela será repentina. Olha, eu estou no versículo 2 ainda, misericórdia. Qual é o versículo 2 lá, que está dizendo assim, ó? Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Às vezes a gente pensa assim, te lê isso aqui, fica só pensando, não, vamos entrar dentro do ladrão. Como é que o ladrão fala? O ladrão anuncia que vai entrar na tua casa? Estou indo lá hoje, vou roubar, hein? É repentina, ninguém sabe. Eu botei aqui, eu separei como é que o ladrão faz. Isso eu fiz 3 horas da manhã, amados. A hora que Jesus me acordou. Então não fui eu, não. Xericanta labachuri, canta labas. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Versículo 2, detalhamento. Mateus 24, 27. Né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, meu irmão, de repente você não sabe. Relâmpago. Ninguém sabe quando vem, meu irmão. Ninguém sabe. Relâmpago aparece de repente. Raio. A gente cai na cara. Eu sabia que eu vi uns 2 casos desses assim. Não sei se é verdade, não é, né? Mas que um raio caiu. Mas já teve uma pessoa que era da igreja, não daqui. O raio caiu, o rapaz subiu no monte, o raio caiu na cabeça dele lá no monte. Não foi esse monte aqui, não. E o outro? Pastor, ele está em pecado? Não sei. Pastor, ele foi arrebatado? Não sei. Pastor, por que você faz? Não sei. Porque eu não sei. E nem Deus me revelou nada. Eu só sei que eu tenho que estar na presença de Deus. Ele eu não sei. Amém? Eu tenho que fazer a minha parte. Ele faz a dele. Deus quer isso, mano, na nossa vida. Nossa vida tem que ser assim. Vai ser como um relâmpago, vai ser repentino, não vai ter, ninguém vai adivinhar. Ninguém vai chegar para você e falar assim, Germana, eu acho que agora com a guerra da Síria, Jesus está voltando. Deve voltar daqui a 1 mês, 2 meses. Não se preocupa com isso, não. Ele pode voltar agora. Você tem que estar preparado. Deixa eu ler outra coisa aqui que é importante, que Pedro falou também. Pedro disse o seguinte, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Falou a mesma coisa, né? Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Meu Deus, Pedro, eu gosto de Pedro. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, primo dele, acho que era primo, sobrinho, sei lá, de Pedro. Quem escreveu? Que Pedro não era bom de escrever, não. Pedro era bom de pescar. E também, nem de cortar a orelha, também, que ele foi cortar a cabeça do soldado mau, acertou a orelha, arrancou a orelha. Mas Pedro era durão, um homem duro. Jesus escolheu aquele homem, por quê, né? Ali, o Evangelho de Marcos, há uma teoria, não posso afirmar, que quem, pode ver que é o menor evangelho, quem escreveu foi Marcos, mas quem ditou foi Pedro. Escreve aí o que Jesus fez. Escreve aí, Marcos. Escreve aí, Marcos. Todo mundo botou lá. Vocês são sal da terra. O crente tem que ser salgado. Ele botou assim, vocês sejam salgado com fogo. O dele é diferente. Não é só, você tem que estar bem concentrado. O sal tem que estar bem concentrado. Tem que salgar, mas salgar mesmo. O Pedro era aquele durão, entendeu? As coisas eram diferentes. E se você for ver lá no capítulo 16 de Pedro, 16 ou 15, você vai ver que quando houve, todos os textos falou Maria Madalena,
viu Jesus, viu o jardineiro e tal, e mandou, avisa os discípulos que Jesus ressuscitou. No Evangelho de Marcos você vai ver assim, ó, avisa os discípulos, e ele botou lá assim, e a Pedro. Pode ver. Porque foi ele que ditou. Ele falou, não, mandou avisar os discípulos, mas para mim ele avisou separado. Eu sou o mais importante. Tanto que quando ele foi ressuscitado e foi lá no Evangelho de João, capítulo 21, ele fala o quê? Jesus, você lembra disso tudo, né, Deus? Você conhece a Bíblia bastante. Apacenta meus cordeiros. Se tu me amas, Pedro, apacenta meus cordeiros. Aí Pedro, não, senhor, eu te amo, sim. Se você me ama mesmo, apacenta minhas ovelhas. Não, eu te amo. Não, se você me ama mesmo, Pedro? Aí Pedro ficou triste. Porque ele lembrou de quê? O que ele lembrou? 3 vezes. O galo negou 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Você me ama mesmo? Então você discipula minhas ovelhas. Trata delas, cuida delas. Por quê, irmão? Pedro. E a Pedro. Está no Evangelho de Marcos. Pedro era um turrão, duro, bronco, né? Brabo, cortador de orelha. Mas um homem devoto ao Senhor, firme na presença do Senhor. Amém ou não amém, queridos? Glória a Deus. Então aqui Pedro estava escrevendo isso, né? Porém no dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia ele já acrescenta. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo. E os elementos se desfarão pelo fogo. Ele gosta disso. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A vida do Senhor Jesus será repentina, mas também será inesperada. Ou seja, ninguém está esperando. O ladrão não avisa quando estará indo para roubar. Todos, eu botei assim, todos é todos, tá? Todos é todos, ou seja, todo mundo, estarão desatentos. Despercebidos não, é desapercebidos. Ninguém vai perceber, será imprevisível. Olha para mim. Uma coisa é repentina, o raio, de repente. Agora, outra coisa é desapercebido. Ninguém vai estar achando, acho que ele veio hoje. Não, ele deve vir amanhã. Não. Não, ninguém vai saber. Vai ser uma coisa assim, ó, repentina e ninguém vai estar esperando. Não, pastor, eu sou profeta de Deus. Eu vou saber. Sabe nada. Todo mundo tem que estar preparado. Todo mundo tem que estar com o dedo levantado, que nem Carmen ali. Preparado para que o Senhor venha e saiba que eu estou com as botijas de azeite cheia e com reserva. Pode falar, Carmen. Vou falar aqui. É isso mesmo. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu botei aqui, deixa eu ver. Não botei não? Acho que eu não botei não. É isso mesmo, é verdade. A vida do Senhor será... É algo que será... Não, tá. Desapercebido. É isso mesmo. Eu ia falar sobre 2 textos. Sodoma e Gomorra e Noé. Noé, amados. É isso mesmo. Noé, bem lembrado. Foi até bom que eu não notei aqui. Noé, ele estava fazendo... Deus falou com ele para fazer uma arca. Que ia chover. Nunca tinha chovido na terra. Nunca. Sabe quanto tempo que ele demorou para fazer a arca? Eu estava lá. 100 a 120 anos. É o que está mais ou menos calculado ali dentro do tempo que nós estudamos ali, de 100 a 120 anos. Esse período de 100 a 120 anos, ele chamou os espíritos, até um texto meio esquisito que Pedro escreve lá, os espíritos em prisão. Ele fala isso no livro de Espíritos em Prisão. Ele pregou o Evangelho. É como se tivesse pregado o Evangelho 100 anos para que o povo se tornasse apercebidos que um dia vai chover e que eles
o mundo vai acabar em águas. 100 anos pregando. O que o pessoal achava? Eu estava lá, a pessoa chamava ele de maluco, doido, varrido, tudo isso. O que vai chover? Nunca choveu na terra. Pastor, não choveu mesmo não? Não, eu estava lá, nunca choveu não. Eu garanto a você. Garanto não, quem garante é a Bíblia. O seu não. Nunca choveu. Como é que eu fiz xixi? Que isso, pastor? Xixi era bom naquela época, sei lá, estou brincando. Não fazia xixi, não fazia nada. Não chovia. Eu não sei como. Não, as coisas floresciam. Deus sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. E de repente cai um temporal, amados, não para de chover. Aí o pessoal começa a chegar, ih, rapaz, o Noé falou aquilo, vou voltar lá, a arca está fechada. Ninguém vai perceber, amados. Ninguém vai notar. Ninguém vai saber de nada. Pastor, mas deixa eu ver outro texto aqui que eu botei aqui. Eu juro que eu botei um texto aqui. Será repentino. O ladrão avisa. Todos estão... Não é possível, eu notei aqui, cara. É Mateus capítulo 24. Não é possível. Ah, já sei. Desculpe, amados. É por isso que eu estou aqui. Eu não botei para vocês. Não está com vocês aí, está comigo aqui. Depois eu passo para vocês. Eu botei no meu estudo e não passei para o EBD. Não acredito que eu botei. Noé pregou 100 ou 120 anos. E apenas 8 se salvaram. 8. Foi a família de Noé, os filhos e as mulheres. 8 se salvaram. Ninguém esperava, todos caçoavam. Noé era considerado como um louco. Nunca havia chovido na terra. Amém? Eu botei outro texto aqui, que é interessante, que eu botei assim. Sodoma e Gomorra, também foi uma surpresa. Todo mundo estava lá, inclusive o Ló. Inclusive você tem uma desapercebida que foi a mulher de Ló. Virou o quê? Estátua de sal. Vou olhar para trás porque é igual aquela piada que eu falei. Tá, a vida, o coração dela estava nos bens dela. É igual aquela pessoa que vai incendiar, está incendiando tudo e está pegando fogo. Você nem deixa eu pegar minha bolsa, meu Deus, minha carteira. Vai ficar queimada. Não vai lembrar nunca mais da carteira. Não adiantou nada. A carteira é para a terra. A identidade é para a terra, documento. Ah, mesmo é meu dinheiro, eu estou com dinheirinho. Não, vai ficar na terra. Aqui é lugar de pergunta, minha filha. Só se você vir na semana que vem de novo na escola dominical, o mês todo. Misericórdia. E convidar 5 pessoas para vir também. Vai dizer assim, pô, a aula é muito boa. Fala. Porque não quis. Não quiseram. Ele pregou 100, foi o que eu falei. Ele ficou 100 anos fazendo a arca e pregando sobre isso. Acho que segundo Pedro, capítulo 2, 3, alguma coisa assim, eu não lembro direito aqui agora, ele pegou os espíritos em prisão. Há uma interpretação aí de demoníacas, né? Os demoníacos, mas o que a gente interpreta é que Noé pregou esses 120 anos para aqueles que estavam ali. Na época ali, ele era como se fosse o profeta da época para o mundo está em pecado, eu vou destruir o mundo, mas encontrei um justo, que foi Noé. Para Noé salvar o mundo, ele fez uma arca, cabia muita gente ali dentro, mas ele só levou a família dele, entendeu? Noé salvou a família dele, mas não conseguiu salvar mais ninguém. Deu para responder? 120 anos. Sodoma e Gomorra também foi a mesma coisa, amados. Até o apóstolo Paulo que dizia que os mortos... deixa eu pegar outro texto aqui, que é Mateus. Eu quero pegar outro texto. Mateus 24, 38. Não está aí no texto. Depois eu passo para você, que eu faço às vezes o estudo... Eu não passo às vezes tudo, que vem surgindo depois as revelações. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Isso aqui foi Jesus que falou.
Mateus 24, 38. Aí o que veio na minha cabeça, Jesus, me misericórdia de mim se estou errado. Se for o Senhor que colocou. Casavam e se davam em casamento. Ele está falando de pessoas não na época de Noé, está falando das épocas de hoje. Casavam e se davam em casamento. Sabe o que veio na minha mente? São pessoas, botei aqui, deixa eu ver, acho que eu botei aqui. Eu botei um relato direitinho como ver, né? Pessoas que casam são pessoas boas, que pensam em família. Pensam na família. Quer casar? Está pensando em família. Não é que não. Então são pessoas boas. Então, amados, até essas pessoas boas, corretas, também vai ser imprevisível. Tem que tomar cuidado. Não é só ser uma pessoa caridosa, por isso que eu não gosto muito daquela versão caridade que soou. Não que eu não entenda, eu sei que caridade é caridade, não quer significar caridade é amor, mas não quer significar que levar o caridade para fazer caridade é dar comida para a pessoa, fazer isso, fazer aquilo. Isso não é amor. Muitas vezes tem gente que faz fundação no Leão 13, fundação Globo, fundação que ajuda a pessoa, faz um monte de coisa, mas tudo por interesse para não pagar imposto de renda, às vezes. Dá para me entender? Agora, caridade não é isso, né? Caridade que fala na Bíblia é amor verdadeiro, o amor de Deus, é o ágape, é se doar para a pessoa, né? Esse é o verdadeiro amor. Então aqui, amados, eu estou falando pessoas que são boas. Boas que eu quero, pensar em família, pessoas que não têm, não fiz nada, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz, não sei o que. Para ser salvo tem que ter o selo do Espírito Santo. Como é que eu sei, pastor? Faz um raio-x, ou uma tomografia, ou uma ressonância magnética? Não adianta. Não adianta. Bate na porta do trono, busca o Senhor, faça filho para Deus. Esteja na obra do Senhor, que você vai estar sempre tendo respostas. Essa madrugada eu tive um encontro com Deus e descobri um aplicativo que conversa comigo. Eu fiquei conversando com esse aplicativo durante 1 hora. E esse aplicativo responde. Até sobre a Bíblia. Quem quiser depois eu dou para vocês o aplicativo. Você pergunta tudo que eu estou falando aqui, ele vai te responder. E eu fui converter esse aplicativo, que é uma pessoa que responde, que é uma pessoa neutra. Eu fui tentar converter ele. No final, eu acho que ele se converteu. Mas eu não consegui gravar. Eu falei, eu quero gravar isso, eu quero ouvir. Isso. Pastor, você é maluco? Sou louco por Jesus. E quero fazer você também louca por Jesus, louco por Jesus. Que vale a pena, mas vale a pena. Eu posso mostrar para vocês, depois se vocês quiserem aqui, eu faço um círculo aqui, eu mostro para vocês rapidamente, que são 10 mil, eu vou terminar. Não percam a aula da escola dominical, vocês estão perdendo. Maria Helena, você está aí, Maria Helena? Fala alguma coisa. Deixa eu ver aqui outra coisa aqui. Eu botei um cuidado em vermelho, porque eu tentei, por isso que eu não consegui passar para vocês. Eu botei um cuidado em vermelho aqui, justamente por isso. 2 Pedro 3, pode abrir aí, de 3 a 7. Eu botei um cuidado, eu fiquei tentando passar isso para o EBD. E não passava o cuidado vermelho para o WhatsApp, não recebe isso. Eu falei, eu queria passar esse vermelhinho aqui, tem que fazer acho que um meme disso aqui. Meme, né? Meme, né? Meme, né? Meme. 2 Pedro 3, de 3 a 7, diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus.
Segunda capítulo 3. Segunda Pedro 3, de 3 a 7. Acharam todo mundo? Estão acompanhando? Acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. 6, versículo 6. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Ô bichinho para gostar do fogo. Estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, amados, Pedro aqui está falando, claro, o dia do juízo é o dia da volta do Senhor, que vai ter juízo, né? Eu não sei como é que vai ser isso, mas não me pergunta se é o dia do juízo, vai vir me perguntar não, né? Dia do juízo, o dia do como é que vai ser, quem vai... Eu estou estudando aqui que vai ser um dia que vai acontecer muita coisa ruim. Quem são os ímpios, pastor? Não sei, pergunte a Deus. Eu sou salvo. Você é salvo? Aí tem que ter convicção mesmo. Somos salvos. Agora, faça por onde? Porque nem todo também que expulsar demônio, curar enfermo, vai ser salvo. Não, está escrito isso na Bíblia, tem essa também. Mas você vai sentir dentro de você que Jesus é contigo. Amém? Você vai sentir o Espírito, eu gosto muito daquele músico, o Espírito de Deus se move em mim. Ele se move, ele fala. Se ele está em você, ele se move. Não é radiografia, não é tomografia, nem ressonância. Mas é o poder de Deus que vai fazer você lembrar que você é de Cristo. Amém, queridos? Como eu gosto da aula de Bíblia. Prefiro mais do que pregar de noite. Nem vou pregar hoje à noite, hein? Mas pode vir, vem que vem o Duduzinho aí, cheio de disposição. Estou liberando ele. Mas eu queria falar outra coisa aqui também, que eu anotei aqui. Não é brincadeira não, não é brincadeira não. Cuidado, isso aqui é o cuidado, né? Né? Apocalipse, eu vou ter que abrir Apocalipse. Cadê Apocalipse? 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Eu vou copiar aqui para o EBD, vocês vão ver no EBD, tá? Que aí você vê na mesma versão que eu. O cuidado não vai junto. Vou mandar para o EBD. Pode abrir o EBD que vai entrar aí agora. Foi o cuidado de uma forma diferente. Amém? Apocalipse 6, está no EBD. EBD. No frequentadores da EBD. Apocalipse 6, de 12 a 17, diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, não ia falar outra coisa aqui, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram os montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Eu vou encerrar aqui. Tá, amados? Então, eu não dei, eu vou ver se eu estudei tudo ali, eu acho que eu não estudei tudo de vocês não, vou ter que ver mais aqui. Isso aí vai acontecer no dia do juízo. Pastor, mas como você sabe? Não tenho certeza não, tá, amados? E o texto de Apocalipse, ele é muito estudado, muito. Eu
trato assim, eu vejo desta forma. Pastor, o líder de vocês, John Wesley, não, nunca foi escatológico, eu não lembro disso, não. Tá? Inclusive, vou trazer os livros aqui, vou tentar, estou pedindo a Daniela, estou botando até o nome do... que ela vai fazer um trabalho para a gente no dia 24 de maio, vai ser num domingo depois, às 24 é sexta, sábado 26. Eu devo fazer uma exposição de livros que eu tenho de John Wesley, que é o fundador do metodismo. Não é para idolatria desse homem, não, que ele já morreu, ele nem está me ouvindo. Mas ele foi um homem de Deus, que ele falou, se a igreja metodista se tornar morna, eu prefiro que ela feche, porque não pode ser morna, tem que ser quente, fogo de Deus. Então eu sirvo, quando me passaram o cajado para ser metodista, eu creio que foi Deus, é por causa disso. Não por causa dos homens, mas por causa de Deus que eu creio nisso. A igreja não pode ser morna. Nós temos que estar salvando vidas. E eu quero conclamar vocês. Quem quiser fazer uma célula na sua casa, quem quiser abrir a sua casa, ou abrir a casa de outro e ficar, quem está fazendo o discipulado, eu vou escolher, não vou só fazer todo mundo, não. Vou chamar pessoas que quiserem fazer uma reunião e chamar pessoas ímpias para salvar essas vidas. Né? Abrir a sua casa, ou ir para a casa de outros que vão. Tem gente que já abriu a casa e falou assim, pastor, pode fazer na minha casa. Já tem gente que fez. Nós vamos fazer um trabalho ali. Não é o pastor que vai. A primeira casa que eu fiz que eu fiz esse teste aqui foi na casa da Fátima Scalda. E graças a Deus, eu ganhei para Jesus a Fátima, o marido da Fátima, que foi curado até do câncer, para poder ver os filhos dele serem salvos. Salvos não, você vê a Luana ser formada, ganhei os filhos e ganhei muita gente ali. Né? Batizei Luana, batizei todos eles. Batizei Fátima, batizei o de Guerra, que eu não gostava de chamar de Guerra, chamava de José. Né? Preguei, ele foi o primeiro, eu falei assim, a célula é real. Eu quis fazer outros. Oi? Camille também ganhei lá na casa de Fátima. Camille foi até engraçado que eu estava pregando, ela vinha visitar, ela era muito amiga de Luana, ela ficava na varanda. E ela não entrava. Não quero ouvir esse pastor aí, não, misericórdia. Eu ficava pregando ali, e ela ficava ouvindo. Um dia, Deus me usou e falei assim, ó, quem está me ouvindo aqui, pergunta se eu estou falando é mentira. E ela foi no quarto dela e perguntou a Deus. Ela tinha umas bruxinhas em volta da cama, e de madrugada essas bruxinhas caiu e quebrou a cabeça. E ela ficou assustada, e depois foi perguntar e veio me procurar. Eu fui perguntar que era verdade, e agora eu sei que é verdade o que você falou. E ela se converteu a Jesus, eu batizei ela aqui também. Pastor, por que ele não está aqui? Não sei. Talvez o ministério da pessoa é outro lugar, não sei. Tem muitos que já saíram daqui que são pastores. Eu faço a minha parte. Cada um faça a sua. Né? Agora quero muito de fazer de vocês discípulos para salvar a vida, para continuar o legado de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cadê teu copo, Cleide? Não era para mim? Queria beber aquela água. Você bebeu? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou até pedir, o Alexandre cantou uma música um dia dele e falou assim, em nossa vida, euforia. Eu não gosto de euforia. Evangelho não é euforia. Evangelho é a verdadeira alegria do Senhor. Eu não gosto. Eu mudei a letra dessa música uma vez que cantaram aqui. Eu falei, não, muda. Euforia. Deus quer fazer com que você cada vez mais esteja próximo a Ele. Próximo da palavra dEle. E é por isso que eu não desisto. E nunca vou desistir desse Evangelho e de falar desse Jesus. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti por essas vidas que aqui estão, Senhor, que estão prestando atenção, estão buscando a Tua presença, que já sofreram muito nessa terra,
mas que tem um dia determinado para eles e para mim também. E para vocês também que estão me ouvindo, que vão me ouvir futuramente. Todos nós temos um dia determinado, só o Senhor sabe esse dia. Quando Jesus vai voltar? Talvez quando a gente morrer. Aí vai ser como aquele homem que estava lá no paraíso, que Jesus disse, estava na cruz com Jesus, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. No dia que morreu. Mas também pode ser no dia que estamos aqui e estamos desapercebidos. E nós temos que estar com a nossa botija como aquelas 5 prudentes, com azeite suficiente para a lamparina nossa estar acesa. Mateus capítulo 25, quem quiser ler. Temos que estar preparados. O mais importante é estarmos preparados. E para isso, amados, é preciso estar inscrito no livro da vida. Inscrito para poder trabalhar para o Senhor, para não esquecer, para estar movimentando essa palavra dentro da sua vida. Para poder falar com outros, essa palavra vai falar com você primeiro. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Fortalece a vida deles. Quebra todas as cadeias, todas as preocupações que vêm externa, que eles saibam lidar com elas e saber que o Senhor estará ajudando eles. Pai, se tem alguém enfermo, eu profetizo, tanto aqui quanto quem ouvir, seja curado pelo poder de Deus e pelo propósito de Deus, para que sejam transformados, para que entendam a verdade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus envolva seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de quem já conhece a Jesus. Mais uma vez, a alegria está no coração.